Quero que você levante a sua mão lá para a sua casa. Eu quero que você pense agora, não no lugar, a casa, não a construção, casa, apartamento. Eu quero que você imagine as pessoas que fazem parte da sua casa. Quer dizer, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, pelo menos espiritual. Quer dizer, aquela pessoa com quem você vive, os teus pais, os teus filhos, os teus netos, pessoas que não são do seu sangue, mas que você se sente responsável por elas. E nesse momento de mão erguida, eu quero que você peça que o Espírito Santo envolva sua mão e que possa sair como se um raio poderoso das tuas mãos, pelo poder do Espírito Santo, para tocar essas pessoas, aquelas que precisam de terem um encontro pessoal com Jesus, porque se não tiverem Jesus, não adianta ter saúde, não adianta ter nada. Se não tiver Jesus, não tem vida eterna, então que valor tem? Então nesse momento você vai pedir que o Senhor toque essas vidas e transforme aqueles corações, transforme aquelas mentes, e você vai falando para Jesus. Lembre-se que nós estamos unidos em oração, a minha oração se une à sua oração, mas você é quem conhece essas pessoas. Então você vai dizendo, é o João, é o Pedro, é a Maria, é a Rosemar, e você vai falando as pessoas todas, e vai lembrando, e vai falando. O Espírito Santo vai lá agora, vai tocando essas vidas. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais sejam alcançados também. O poder do Espírito Santo é imenso, porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele é transcendente, Ele pode atingir todas as situações. E nós pedimos agora, Pai amado, no nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito haja nas nossas casas, haja nas pessoas das nossas casas, haja nas pessoas que nós temos algum tipo de responsabilidade pessoal, espiritual. O Senhor te ungiu para enviar. Mas eu sou pecador. Eu sei, eu sou pecador, eu sei, mas é o Espírito Santo quem vai fazer. E é agora que nós passamos pelo filtro do sangue de Jesus, para que toda a nossa humanidade seja filtrada e atinja essas pessoas o poder do Espírito. Toca, Senhor, elas Senhor agora. Jesus. Te peço, Senhor, também que eles recebam uma graça para viverem neste tempo, uma graça de fortaleza, uma graça de reanimação, uma graça de cura física, uma graça de prosperidade num tempo de dificuldade. Senhor, além da conversão, que é o que é mais importante, concede também, Senhor, graça sobre graça. Abençoa os esforços, abençoa o trabalho, abençoa a inteligência, abençoa, Senhor, agora os relacionamentos. Vem com teu poder, Pai amado, e no poder do sangue de Jesus vai fazendo agora, desde o início desse grupo de oração, uma ação poderosa do teu Espírito, porque eles são teus. Coloca a mão no teu coração e diz comigo: Jesus, você morreu, fale, você morreu e ressuscitou. Você me ama, e eu sei que você, Jesus, ama todas estas pessoas que eu trouxe no meu coração. Ama todas essas pessoas que eu trago no meu coração. Não olhe a minha fraqueza, não olhe a minha fraqueza, mas com o teu poder, alcança-as agora. Cada uma delas, com a tua proteção, com o teu olhar amoroso, com o teu poder transformador, batiza-as no teu Espírito. Batiza no teu Espírito. Amém. Amém.
Em nome do Pai. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Amém. Quando você está aqui, Deus está contando com você neste mundo. Então, a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que antes, porque nós, aqui na terra, temos a responsabilidade de carregar e de levar força para muitas e muitas pessoas que não estão encontrando nada, não estão encontrando força nem esperança e nada para suas vidas. Então nós que temos fé, você que está aqui, que tem fé, você que está escutando aí, tem fé, entenda que Deus está contando com você neste mundo para fazer diferença. Então ergue a tua mão, porque nosso momento não é fácil. Nós não temos essa força, só se o Senhor nos der, porque nós não temos como tirar força de nenhum lugar, porque nós não temos ninguém para nos salvar na terra, mas nós temos a fé e a segurança que vem do céu. Por isso ergue a tua mão e pede para o Senhor derramar sobre você graça abundante, força abundante, fé abundante, esperança abundante, uma fé diferente daquela que você trouxe até agora, uma fé que faz diferença neste mundo. Que o Senhor derrame sobre nós, assim como aquelas águias. Por que ele fala águia? Porque a águia fica de cima dos problemas, ela enxerga por cima. É isso que o Senhor precisa nos dar. Ergue a tua mão e fala: Senhor, derrama essa graça na minha vida, Senhor. Derrama, Senhor, esse olhar de águia. Derrama, Senhor, essa força, Senhor, nova. Derrama, Senhor, um olhar que talvez nós não tenhamos tido até agora, porque nós temos que ter força pelas nossas famílias, nós temos que ter força pelas pessoas que estão fracas, nós temos que ter esperança e fé por aqueles que não têm, Senhor, neste mundo. Por isso, Senhor, derrama a tua graça, fortalece-nos, Senhor Jesus. Derrama abundante graça sobre nós, Senhor. Precisamos e reconhecemos que nesse momento precisamos de uma grande graça tua sobre nós, como homens nesta terra, Senhor. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vamos nos sentar. Quero pedir aí a caridade de vocês para eu poder compartilhar esse texto, porque ele é um pouquinho longo. E eu quero ler ele inteiro. Está no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Se você quiser pegar para acompanhar, se não, presta bem atenção. E depois em casa, pega no YouTube, no nosso canal do YouTube, você que está inscrito no canal do YouTube do Grupo Filhos de Sião. Se não está inscrito, se inscreva e compartilhe, e curta, e mande para pessoas. E aí você escuta de novo, e pega a palavra e lê ela na sua casa. É uma palavra muito carinhosa do Senhor para nós. E eu queria ler para que a gente pudesse compreender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola
mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo que vem vindo, abandona as ovelhas e foge, e o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: está possuído de um demônio, ele delira. Por que o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Palavra do Senhor. Desculpa ter lido o texto inteiro, às vezes a gente se perde, e é uma palavra tão rica, dá para fazer um monte de retiros sobre Jesus, o bom pastor, vários retiros. Aqui, neste texto, existem muitos chavões que a gente utiliza na pregação, e eu chamo de chavões, mas de palavras de impacto. Jesus, nesse pequeno discurso, fala um monte de palavras de impacto. Por exemplo, o ladrão só vem para roubar, furtar e destruir. E a gente encontra nos escritos sagrados muita alusão a de qual é a função que o diabo vem no mundo: roubar, furtar, matar e destruir. É isso que ele faz. Não pensem que o diabo tem negociação. Não pensem que ele tem dó. Ele não tem dó de ninguém. Ele vem para roubar você. Se ele não puder roubar, ele vai te destruir. Se ele não estiver destruindo, ele vai te matar. Para ele quer agredir, quer destruir. É isso que o mal vem. E Jesus está dizendo: olha, eu vim exatamente para que esse lobo não possa te devorar, porque eu não sou um mercenário. Eu não trato as coisas por alguma coisa que você pode me dar. Eu não troco por nada. O mercenário engana, ele acolhe, ele faz aquela conversa. Você já deve ter visto, e aqui no mundo moderno, hoje nem tanto por causa da pandemia, mas todos nós que de alguma maneira tivemos que vender alguma coisa, a gente acaba tendo que fazer um monte de curso. Você tem que ter um network, quer dizer, você tem que ter um monte de ligações, você tem que agradar as pessoas porque vão ser teus clientes. Pois é, esse é o mercenário, não é? Ele faz para você porque ele quer algo em troca. No mundo comercial, isso não está errado, mas no mundo espiritual, Jesus não quer nada em troca. Ele está disposto a dar a vida e a retomar a vida. E aí ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas me conhecem. E a pergunta que eu faço é: você tem parado para conhecer o pastor? Ou você não sabe quem ele é? E aí você vai cair no conto do mercenário. O mercenário que vai aproveitar a fragilidade e o momento que nós estamos vivendo para te conduzir para outro lugar. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E aí, quando eles não entendem a parábola que Jesus conta, e aqui diz a Sagrada Escritura que eles não entenderam, Jesus então vai explicar e complica mais ainda. Ele diz: eu sou a porta. Eu já não sou mais só o pastor, eu sou a porta.
Quem não passar por mim não vai encontrar pastagens. Quem não entrar por mim como a porta, não tem outra porta. Eu sei que nos dias de hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque longe de mim querer questionar a fé de cada pessoa, longe de mim querer fazer com que aquele indivíduo, aquela moça e senhora que está lá na China e que acredita muito que Buda existiu e de que um dia ela vai estar no Nirvana, longe de mim criticar aquilo que ela escolheu, mas a minha fé diz, só tem uma porta, ou você passa por ela, ou você não está encontrando a porta. As outras filosofias são lindas, elas trazem coisas belíssimas, elas têm histórias fantásticas, mas só essa diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu morro por você, e depois eu retomo a minha vida de novo. Só nós temos uma fé em alguém que morreu e retomou a vida. Onde está Maomé? Aonde estão todos esses profetas de todas as religiões? O meu eu sei onde está, vivo, porque ele ressuscitou. E a gente vê isso na história. A gente vê isso porque fazem 21 séculos que a humanidade conta essa história. Muita gente não quer acreditar, mas uma história que levou 21 séculos e nunca perdeu a sua verdade, nunca deixou de ter alguém falando ela, é uma história, se fosse mentira, era uma mentira que ninguém consegue tirar. Hoje eu lia uma reportagem na Folha de São Paulo, olha só, num jornal que não é religioso, e era uma reportagem sobre as catacumbas, e são 20 quilômetros de catacumbas dos cristãos. Os cristãos não podiam ser enterrados nos outros lugares, então eles escavaram e fizeram subterrâneos para poderem ali tem altares, inscrições. Até hoje, há mais de 20 séculos, você encontra ainda a Santa Ceia, Jesus ressuscitado. Em diversos locais, você ainda encontra as mesmas pinturas. Ele disse, eu sou a porta, quem não passar por mim está ralado. E aí qual é meu medo? Meu medo é a gente nesse tempo, por sermos bonzinhos, e o Senhor quer que nós sejamos bonzinhos, o Senhor quer que nós sejamos acolhedores, que nós sejamos bondosos para com todos, que nós até, olha só, o Senhor quer que nós amemos os inimigos. O Senhor quer que a gente não agrida ninguém, pelo contrário, se alguém te bater numa face, o que Ele mandou fazer? Oferecer a outra. Se alguém tomar a tua túnica, o que Ele mandou fazer? Leva a minha capa. Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro, o que Ele mandou fazer? Anda 10. Ele disse, não briga por essas coisas. Mas Ele mandou dizer, contem a boa notícia. E a boa notícia é, eu sou a porta, quem passar por mim vai encontrar pastagem. Não tem outra porta. Então, eu nunca brigo com alguém por causa de religião, não brigo, de jeito nenhum. Mas eu não paro de dizer que Jesus é a porta. Mas eu queria encerrar com uma coisa que eu achei, assim, um presente de Deus. No meio desse discurso todo, onde Jesus fala que quem estiver com Ele vai ter vida e vida em abundância, não é vida michuruca, é vida abundante. Isso é maravilhoso, não é? Deus não economiza. Quando a gente está com Ele, Ele nos dá em cêntuplo. Aquilo que você pode dar para Ele, Ele te dá o cêntuplo. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Só que chega no finalzinho da leitura, e eu quis ler inteiro o capítulo 10. O capítulo 10 não li inteiro, mas a passagem do Bom Pastor eu li inteira. Começa uma discussão. Esse cara está endemoniado, está dizendo que vai ressuscitar, está dizendo que tem ovelhas que não são do povo de Israel. Eles não gostavam disso. Eles não queriam que existissem outras pessoas como nós. Nós somos essas outras que Jesus veio buscar.
E aí ele fala, ele está louco. Aí alguns diziam, ele está endemoniado. E aí os que defendiam diziam, não, ele não está endemoniado. Se ele estivesse endemoniado, ele poderia ter aberto os olhos ao cego. Os milagres continuam acontecendo. Quando a gente não tem medo de anunciar Jesus, eles continuam acontecendo. Hoje nós fizemos oração e algumas pessoas receberam uma graça. Eu até espero que quando você constatar que se foi você ou alguém da tua casa, você escreva para nós, porque nós queremos ler o teu testemunho aqui. Mas eu vou dizer mais, o Senhor vai fazer mais milagres, para que todos saibam que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele dá vida em abundância, e que o resto são mercenários. Mercenários. Tem um texto antigo de um cristão, um escritor famoso do século, não sei exatamente, mas lá ainda antes do século XV, escreve um livro que os filósofos estudam muito, e ele conta a história na Rússia de um dia que o czar, o imperador, no caso deles, visita uma pequena aldeia, e ninguém podia chegar perto do imperador. E naquele dia, naquela aldeia, um mendigo falou assim, hoje é meu dia de sorte. Hoje é meu dia de sorte. E ele então, muito cedo, ele pegou, colocou no seu bornal algumas coisas para comer e procurou um lugar para chegar bem cedo, para quando o imperador passasse, ele estivesse ali do lado para pedir uma esmola do imperador. Imagina, né? Uma esmola, aquela que ia resolver os seus problemas por um bom tempo. E assim ele faz, e daqui a pouco vai chegando o imperador, e aquele alvoroço, e todo mundo querendo chegar perto dele, é que nem a passagem de Zaqueu. E ele desce do carro, muitos talvez conheçam, quem lê bastante conhece, talvez esse texto, e o imperador começa a andar, e ele ali no chão, pedindo esmola, assim, aquela ansiedade, agora eu vou resolver meus problemas. E quando o imperador chega na frente dele, que ele estende a mão e ele vai dizer uma esmola, pelo amor de Deus, o imperador estende a mão e diz para ele, o que você tem para me dar? E ele fica assombrado. E aí o imperador repete, o que você tem para me dar? E ele fica perdido, ele enfia a mão no bornalzinho dele, com vários grãozinhos, e aí ele dá um grão daquele para o imperador. O imperador pega o grão e vai embora. Ele volta para casa, depois que já acabou tudo, chateadíssimo, esperava uma grande esmola, ainda teve que dar um grãozinho de trigo, senta na mesa dele, joga tudo na mesa, e aí a hora que ele olha, no meio daquilo que ele joga, tinha um grão de ouro. E aí ele fala, por que eu não dei o resto? Por que eu não dei o resto? Se tudo ia virar ouro. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Ele é a porta, Ele dá vida em abundância, Ele é o bom pastor. Vamos dar mais do que um grãozinho para a gente transformar a nossa vida em ouro. E entrega agora para Jesus a sua vida. Esse é o grãozinho que a gente tem. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego o que sou, minha vida. E te peço, Jesus, acompanha a palavra com prodígios e milagres. Em nome do Pai, do Filho